Então, a próxima sessão sinodal é a sessão da Comissão para o Laicato, Vida e Família, né? Nós estamos seguindo a ordem como ela está no nosso guia pastoral. Então, só olhar o guia já sabe quais serão as próximas. Então, a que está em segundo lugar lá é justamente, segundo lugar não, na sequência, é a Comissão para o Laicato, Vida e Família. Então, só lembrando que esta comissão é composta por Ordem Terceira Nossa Senhora do Carmo, Fraternidade São Francisco de Assis e São José dos Campos, Ordem Secular dos Servos de Maria, Pastoral da Juventude, Setor Juventude, Pastoral Familiar, Setor Família, SEBS, Pastoral dos Surdos, Conselho de Leigos, Comissão em Defesa da Vida e Grupo de Médicos Católicos São Lucas. Então, toda essa gama de atividades constituem a Comissão para o Laicato, Vida e Família. O fundamento é aquele mesmo que eu dei de manhã para a Comissão da Vida, dos Ministérios e Vida Consagrada, né? No nosso esquema, então, duas questões que representam as preocupações do bispo para a sessão. E eu trago aí uma afirmação do Santo Padre, naquele dia 11 de maio, na Catedral da Sé em São Paulo, quando na sua mensagem para os bispos, refletindo sobre a necessidade e a importância da atuação maior dos cristãos, ele veio dizer: é necessário um salto de qualidade na vivência cristã do povo para que possa testemunhar a sua fé de forma límpida e esclarecida. Eu estava me lembrando de uma obra lá dos primeiros séculos, quando o autor dizia, falando dos cristãos, que eram pessoas normais como todos os outros, mas faziam diferença. Era diferente, tinha alguma coisa diferente. E olhando aquilo que o Papa dizia, dar um salto de qualidade, eu fiquei pensando hoje justamente nisso, que é justamente essa necessidade de um avançar mais na vivência cristã. Uma vivência que faça diferença no meio da sociedade, na vida, na família e assim por diante. A gente corre o risco, e vocês podem até olhar, conhecer até situações assim. Uma pessoa preocupada com a vida cristã, preocupada com a sua missa, com a sua oração, né? Quase impecável nisso, mas às vezes as atitudes, às vezes dentro de casa, lá fora, na rua, no trabalho, parece uma coisa diferente daquela que vive ali no domingo na missa, na reunião de pastoral, na reza em casa, assim por diante. Então, quando o Papa fala em salto de qualidade, esse salto se avançar mais aí na vivência cristã, né? E o Papa diz que somente assim é possível testemunhar a fé. Somente assim é possível testemunhar a fé. Então foi um desafio, de certa forma o Papa lançou para os bispos do Brasil, dentre tantos outros que ele lançou naquele discurso, também esse. Isso foi antes de abrir a Conferência Aparecida. E a Conferência Aparecida, o que vem pedir para todos nós? Conversão pessoal e pastoral, né? Que foi bem lembrado hoje aí, e nós estamos justamente nesse processo aí de viver essa conversão pastoral, mas não existe conversão pastoral se não houver também conversão pessoal, né? Então aí a minha questão colocada, diante dessa formação do Santo Padre: é necessário um salto de qualidade na vivência cristã do povo para que possa testemunhar a sua fé de forma límpida e esclarecida. Em nossa diocese, o que é necessário para esse salto de qualidade acontecer? No trabalho evangelizador com os jovens.
no trabalho evangelizador com as famílias, na defesa da vida. A vida tão atacada ultimamente como nunca, né? E não podemos baixar a guarda nessa questão da defesa da vida. É preciso ir sempre mais em frente. Então, o que é necessário para esse salto de qualidade acontecer? Essa vida mais cristã, vamos dizer assim, na juventude, na família, na defesa da vida, e aí engloba quase todos os segmentos que formam a nossa comissão, a Comissão para o Laicato e Vida da Família. Depois da segunda questão, o documento Aparecida recorda que a missão própria e específica dos leigos se realiza no mundo, de tal modo que seu testemunho e sua atividade contribuem para a transformação da realidade. Eu sempre me lembro, já faz um bom tempo, uma pessoa preocupada porque achava que não estava vivendo a sua vocação cristã, porque a única coisa que fazia era participar da missa aos domingos. Mas a pessoa era uma professora que na sala de aula anunciava o Evangelho, com sua atitude, com sua maneira de ser e também com a sua palavra, que muitas vezes utilizava para os trabalhos em classe, textos, às vezes, da Sagrada Escritura, às vezes textos de ensinamento da igreja. Quer dizer, estava levando os valores cristãos, os valores do Evangelho para os seus alunos. E estava com um problema de consciência porque a única coisa que estava fazendo de vida cristã, achava que vida cristã era simplesmente ir à missa do domingo e alguma reunião. Eu falei, fica tranquila, porque você está cumprindo a sua missão melhor do que se possa imaginar. Então é bem nesse sentido que eu trago essa questão que a Aparecida nos coloca. Os leigos da nossa diocese têm consciência clara a respeito disso? De que sua missão específica se realiza no mundo? O que é necessário para que os leigos vivam a sua missão no meio do mundo buscando a transformação da realidade? Está ligado também com aquele salto de qualidade da vida cristã. O cristão leigo que dá esse salto de qualidade da vivência cristã, vai transformar a realidade. Eu não gosto de falar de mim não, mas um fato que me aconteceu lá nos anos 70, quando eu era metalúrgico. Eu entrei na GM, trabalhar numa seção onde todo mundo, era uma seção pequena, não era muito grande, uma seção pequena, mas não dava para ouvir as conversas que saíam. Falei, meu Deus do céu. Com a minha postura de não dar ouvido para isso e fazer o meu serviço, a minha função, depois de um certo tempo o pessoal começou a achar que era meio complicado falar o que eles falavam, sendo que um colega de trabalho não partilhava com aquilo. Era um testemunho silencioso, mas que depois de um certo tempo a nossa sessão mudou um pouco de cara e de conversa e de assunto. Faz a diferença. Então, se a gente procura dar esse salto na vivência cristã, a postura do cristão, onde ele estiver, vai fazer a diferença. E é justamente isso que o Papa coloca para nós. É preciso dar esse salto. Então, as duas questões estão bem ligadas, uma puxa a outra. Então, essa reflexão, para ver até que ponto nossos leigos e leigas têm consciência de que aquilo que é o seu específico se realiza no mundo. Com isso, não estou dizendo que vocês vão largar tudo que vocês fazem tudo que vocês fazem, vocês leigos, fazem nas comunidades, porque agora o bispo disse que o trabalho nosso é lá na sociedade, lá no mundo, e podemos largar os padres sozinhos. Aí que a coisa vai complicar mais, né? Estou dizendo isso. Estou dizendo que é preciso crescer nessa consciência, porque às vezes, eu acho que acontece muito ainda, de que na cabeça de muita gente
ser cristão, viver bem a vida cristã, é aquele que dorme e acorda na igreja, que ajuda nisso e aquilo na comunidade, e pronto, se não faz isso, então não está vivendo bem a vocação cristã. Não é bem por aí o caminho. Né? Quem tem que viver o tempo todo na igreja a serviço das pessoas e pastorais, somos nós pastores. Tem um santo, esqueci agora, que fez uma reflexão muito importante sobre isso, no livro A Vida Devota. Quem lembra do autor dessa obra? Né? Francisco de Sales. Eu estou olhando para o Ednei e estou me lembrando que uma vez num programa, a próxima sessão. Se alguém tiver alguma pergunta...